palavra de motivação. Quem é que não precisa de uma palavra de motivação? O ser humano hoje ele precisa ser motivado. Quem é a pessoa que cresce hoje se ele não tem motivação, se ele não é inspirado a reagir, buscar aquilo que ele tem almejado, que ele tem desejado? O importante é que sempre estamos sendo motivados para prosseguir, e nada melhor do que buscar em Deus esse refúgio, do que buscar em Deus essa palavra de motivação. O próprio Deus, ele nos motiva a prosseguir na nossa caminhada. Ele também nos desafia que não são os obstáculos que vão nos fazer parar, mas permanecendo nessa busca, nós vamos alcançar o que o nosso próprio Deus ele tem falado a nós, para que a gente possa realmente prosseguir, enfrentar novos desafios, mas de cabeça erguida, e sabendo que nele nós vamos alcançar o que ele tem estabelecido para nós como meta, como propósito. Por exemplo, Josué capítulo 1, verso 9, o Senhor motiva Josué. O Senhor diz assim: não fui eu que ordenei a você? Isso é uma pergunta que Deus está fazendo para Josué. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. É tão importante que o Senhor motiva Josué a andar depois do luto, porque nos primeiros versículos o Senhor vai dizer: olha, o meu servo Moisés é morto, agora levanta tu e esse povo e atravessa o Jordão. Só que Josué ele permaneceu onde ele estava, parado, no luto. Só que chegou um momento que o próprio Deus disse assim: olha Josué, o luto já terminou, passou os 40 dias, agora é hora de reagir, é hora de você prosseguir na jornada que eu estabeleci para Moisés e para o povo de Israel. Agora é hora de andar. É por isso que o início do versículo 9 ele diz: não fui eu que te mandei, não fui eu que te ordenei. Então o que o Senhor está dizendo: olha Josué, tu deve se levantar e prosseguir, porque quem mandou tu levantar foi aquele que pode colocar você de pé, aquele que pode te dar a condição para que você possa trilhar esse caminho. Então não recua, não fique pasmo aí, não fique atemorizado, porque perder uma grande referência como líder, como Moisés, e agora você vai ocupar essa posição de liderar. Então é um desafio e tanto. O Josué tremeu nas bases, mas o que o Senhor deixa bem claro para ele: quem está ordenando para que ele prossiga é Deus, é o Senhor que está ordenando, é o Senhor que está agora dizendo para ele andar. É por isso que ele diz: seja forte e corajoso. Ou seja, primeira coisa que nós temos que ter certeza, é Deus quem está ordenando. É nisso que nós temos que nos firmar. Quem foi que mandou você se levantar? Quem foi que mandou você andar? Foi o Senhor. E a segunda coisa que o Senhor determina aqui é assim, seja forte e corajoso. Ou seja, seja forte para enfrentar os desafios e seja corajoso para dizer sim na hora que tem que ser sim, não na hora que tem que ser não. Porque tu vai enfrentar, o primeiro desafio que tu vai enfrentar vai ser as próprias tribos. Vai ser os líderes das próprias tribos que não vão querer receber ordem de um novo líder. Então, seja corajoso para você tomar decisões. Seja corajoso para você ter um pulso firme. Porque se sou eu que estou mandando tu andar e o povo vão querer duvidar que não foi Deus que falou, então tu tem que ser forte para aguentar as afrontas e tem que ser corajoso na hora de tomar as decisões. Porque o grande problema hoje é a gente não ter o pulso firme para tomar decisões. E todo líder precisa ter um pulso firme. Ou seja, ter convicções daquilo que você vai decidir. Porque você está liderando um povo que teve uma grande referência. Agora é um desafio que tu vai enfrentar, mas tu seja firme.
nas decisões que tu vai tomar. E para tomar decisões que vai ter efeitos grandiosos, tu precisa ser corajoso. Porque diante das grandes decisões, vêm os grandes desafios. Então você precisa ser corajoso para tomar certas decisões e ser forte para suportar até as lutas e as adversidades que vêm. E uma outra coisa que ele fala, não se apavore, nem desanime. Não fique apavorado diante dos desafios. Por quê? Porque tinha um Jordão ali que estava transbordando. Então, diante desse desafio, muitas pessoas vinham a se apavorar, vinham a ter medo, vinham olhar para o obstáculo e dizer, meu Deus, é impossível. O Senhor diz, olha, não se apavore com isso. E a outra coisa, nem desanime. Josué, tu está trilhando um caminho que esse próprio caminho te habilita. Tu vai andar num caminho que tu está sendo treinado todo dia. Não fica desanimado não, prossegue. Você que está me ouvindo aí. Porque às vezes nós permitimos que o desânimo ele nos vence. Sejamos abatidos pelo desânimo. Somos abatidos pelas perdas, pelos prejuízos. E isso dá um certo desânimo, mas o Senhor está dizendo a ele, não desanime, seja forte, seja corajoso, enfrente os desafios, seja firme nas decisões, não fique apavorado diante dos problemas, das dificuldades, dos desafios, não deixa os desafios te apavorar. E outra coisa, não deixa que os gigantes que se levantarão, eles venham te intimidar, tu venha ficar desanimado com isso, não, pelo contrário. Ele diz assim, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Isso é confiança. Aqui o Senhor dá uma injeção de ânimo na gente. Ele diz, olha, todas essas coisas, ser forte, ser corajoso, não se apavorar, não ficar desanimado, a gente não vai se deixar consumir por esses sentimentos negativos, se a gente tiver certeza que Deus vai estar conosco por onde nós andarmos. Por onde nós formos, o Senhor, Ele vai nos conduzir. Ele vai nos orientando. Ele vai nos motivando, vai nos dando palavra de ânimo. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, verso 4, ele diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se irrita facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, o que é que faz nos vencer todos esses obstáculos? É o amor. Se o amor de Deus estiver internalizado em nós, Ele vai nos dar condição de esperar, de suportar, de esperar, realmente. O amor, ele não vai nos permitir que nós sejamos pessoas invejosas. Ele não vai deixar nós se vangloriar, eu fiz porque eu posso, porque eu sou mais, porque eu sou mais corajoso. Não, a gente vai sempre entender que há uma dependência. Tudo isso aconteceu para a glória e para o louvor do Senhor, porque foi Ele que me fortaleceu, foi Ele que me motivou, foi Ele que disse que estaria comigo todo dia, e porque Ele está comigo todo dia eu vou ter condição de vencer. Tá bom, queridos? Essa palavra é de motivação. Enfrente os desafios de cabeça erguida, sabendo que o Senhor está com você. Que Deus te abençoe, te dê muita graça, em nome do Senhor Jesus. Não recue, mas permaneça. Nos siga, compartilhe e que Deus... O maior desafio de Deus em nós é que nós somos desafiados a ser melhores, mudar. Temos a disposição para prosseguir. Por exemplo, Salomão, no capítulo 16, no versículo 3 de Provérbios, ele faz um convite. Ele diz assim, consagrem
tudo, consagre ao Senhor tudo o que vocês fazem. E os seus planos serão bem-sucedidos. Você, às vezes, sabe por que muitas vezes os nossos planos não dão certo? É porque a gente age pelos nossos próprios méritos. Porque, às vezes, nós decidimos o tudo sem consultar a Deus. Paulo, escrevendo aos irmãos de Colosso, no capítulo 3, no versículo 17, da carta aos Colossenses, eu dou as referências para que você... Eu sei que é muito difícil hoje ter uma pessoa que não tem uma Bíblia em casa. Então vá lá na sua Bíblia, carta de Paulo aos irmãos de Colosso, aos Colossenses, capítulo 3, verso 17. Paulo diz assim: tudo que for fazerdes por obra ou por palavra, faça em nome de Jesus e dando ele graça. O grande problema é que a gente acha que só depende de Deus quando a gente está no momento de sofrimento. Quando a gente está bem, a gente parece que não precisa tanto de Deus. E quando a gente cai nas armadilhas, a gente grita: oh meu Deus, me ajuda. Mas o que ele está dizendo é que se ele quer fazer parte da tua vida, tem que ser em tudo. É no seu tempo. Consagre o que você tem, tudo ao Senhor, porque foi Deus que te deu. Então, quando você consagra a Deus essas coisas, Senhor, muito obrigado, porque foi o Senhor que me deu. E eu coloco diante do Senhor estas coisas para que o Senhor venha guardar, para que o Senhor venha proteger, para que o Senhor venha livrar de homens maus, de roubadores, de assaltantes. Você está consagrando aquilo ao Senhor, você está colocando diante de Deus para que Deus venha proteger o que é seu, porque foi Deus que te deu. Então tem gente que diz: ah, não precisa, porque se nós servimos a Deus e o que temos foi Ele que nos deu, Ele te deu saúde, Ele te deu inteligência, Ele te deu estratégia, então Deus ele tem a maior participação no que você tem, e o que você é resultado de uma ação de Deus ao seu favor. Então a gente deve se despertar para estas coisas, consagrar o que é nosso ao Senhor para que Deus venha proteger. Olha o que diz Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ou seja, Salomão está dizendo que nós temos que consagrar aquilo que Deus nos deu ao Senhor. E Jeremias capítulo 29, verso 11, ele está dizendo que Deus é que conhece, Deus é que sabe os planos que Ele tem para nós. Às vezes nós arquitetamos, isso não está errado, eu fazer planos, não está errado. Mas o Senhor, a aprovação daquilo que eu estou fazendo vem de Deus. Porque às vezes você faz plano, mas quando você coloca diante de Deus, Deus diz assim: olha, assim não vai dar certo, mas assim, se você seguir esse caminho, você vai ter sucesso. Você sabe por que Davi, ele venceu as guerras que ele enfrentou? O inimigo até desconfiou que tinha um delator entre o exército deles, dos inimigos. Mas tinha alguém lá no exército dos inimigos de Davi que disse que não tinha delator nenhum. O que acontecia com Davi é porque antes que ele descesse ao vale para batalhar, primeiro ele ia à casa de Deus. Ele consultava ao Senhor: Senhor, qual é a estratégia? Senhor, por onde eu devo ir? Senhor, o inimigo é forte, é astuto. E o Senhor diz: Davi, vai por aqui, faz assim. E assim ele fazia. Quando o exército pensava que estava cercando, sitiando o exército de Davi, quando eles menos esperavam, Davi já tinha cercado eles. Por quê?
porque ele consultava a Deus. É isso que esses versículos estão dizendo. Não está dizendo que você tem que dar nada para Deus, como muitos têm pregado por aí, dizendo que você tem que dar tudo que você tem para Deus, para que você receba de Deus bens. Isso não é verdade. Você só precisa ser fiel ao Senhor naquilo que Ele estabelece. Não são as pessoas que têm que dizer quanto é que você tem que dar. E esses versículos não estão falando disso. Ele está falando que tudo aquilo que você for fazer, peça a orientação de Deus. Que Deus venha te orientar. Porque Deus é que tem planos para nós. Deus é que conhece os nossos pensamentos. É por isso que Jeremias 29:11 está dizendo, porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. O Senhor está dizendo assim, olha, os planos que eu tenho para vocês é para que vocês prosperem, não para que vocês tenham prejuízo, porque os meus planos são perfeitos. Não para causar em vocês prejuízos, não é perda, não. O Senhor quer que nós sejamos bem-sucedidos. Ele diz assim, não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. O Senhor está dizendo assim, eu vou simplificar. Os planos que eu tenho para vocês é para que vocês vivam bem, para que vocês tenham êxito no que vocês vão fazer, para que vocês prosperem, que vocês cresçam, que vocês vivam bem, que vocês tenham esperança, que vocês acreditem que há um futuro melhor para vocês. Porque se eu cuidar de vocês, vocês serão prósperos, vocês vão ter fartura, vocês vão ter sucesso, vocês vão crescer, vocês vão ter abundância. Eu vou ser o Deus da provisão. Tudo isso é Deus está falando, está inserido nesse versículo. Estou simplificando para que você compreenda. E outra coisa, e os planos que eu tenho para você, vocês vão ter esperança e um futuro. Vocês vão poder sonhar. Vocês vão almejar com coisas melhores, porque só tem futuro quem se planeja, quem tem esperança. Porque quem não tem esperança não acredita no futuro. Não acredita que pode ter coisas boas, que pode vir coisas boas, porque ele já não acredita por causa de tanto sofrimento, mas só porque tomou decisões erradas. Só fez besteira durante a vida inteira e sempre vai colher o que planta. É a lei da semeadura. Agora, o Senhor está nos chamando a um despertamento para que a gente venha avaliar a nossa vida. Onde é que eu estou tendo mais... Qual é a área da minha vida que eu tenho mais prejuízo do que sucesso? O que é que precisa ser mudado? Qual é a estratégia que eu vou ter que utilizar? E eu estou dando as estratégias para você. Consagre o que você tem ao Senhor, porque foi Deus que te deu. E segundo, Deus, Ele tem planos para nós. Os pensamentos dEle a nosso respeito é pensamentos bons. Pensamentos de fazer subir, de fazer prosperar, crescer, sermos bem-sucedidos. Aqui a Bíblia diz assim, ó, aqui é 100 vezes mais e por fim vida eterna. Então para quê? Fazer as coisas por conta própria, sem consultar a Deus, como se não tivesse um Criador. Você depende de Deus para tudo, para respirar, para viver. É Ele que te dá a saúde, é Ele que te dá o alimento, é Ele que te dá as vestimentas, é Ele que te dá o calçado. É só ler Mateus capítulo 6. As coisas mais básicas na nossa vida é Deus quem sustenta. A vestimenta, o calçado, o alimento, e Ele vai cuidar em todas as áreas da nossa vida. Tanto na área física, na área emocional, como na área espiritual. Deus vai cuidar de nós. Então, acredite, não duvide, não recue. Não fique agindo por conta própria. Você tem um Deus que cuide de você e que te sustenta. Que Deus abençoe.